Olá, minhas queridas amigas, olá, meus queridos amigos. Tudo bem, pessoal? Uma honra enorme estar aqui com todos vocês nesse projeto de vanguarda, nesse projeto maravilhoso, tão bem organizado pelo meu querido amigo, o professor Jailton Lopes. É uma honra participar da Escola Prática de Processo Civil. E eu espero que ao longo dos nossos 5 encontros vocês tenham paciência comigo. Né? E espero que gostem também do conteúdo que nós preparamos com o maior carinho do mundo e também com muita responsabilidade. Meus amigos, esse é o nosso primeiro encontro, então eu vou pedir a autorização de vocês para que eu possa me apresentar, tá bom? Para que depois a gente possa falar um pouquinho de conteúdo, né? A gente já ingressar no nosso primeiro tema. Aliás, né, só para deixar bem explícito para todos vocês, qual é o tema que nós vamos ver hoje, então? Nós vamos iniciar o módulo 3, Direito Probatório. E logo hoje a gente já vai falar de teoria geral do direito probatório. Tá certo, pessoal? Bom, meus queridos amigos, o meu nome é Maurício Ferreira Cunha, eu sou juiz de direito, atuo junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sou titular de uma vara de juizados especiais, então a gente já combina desde agora, não vamos falar mal de juizados, hein? Eu tenho um carinho muito grande pelos juizados, por isso que eu falo isso até em tom de brincadeira, peço desculpas a todos, em tom de descontração mesmo. Tenho um carinho muito grande, sou titular de uma vara de juizados especiais com competência cumulativa. Então nós temos questões cíveis, questões criminais e também da Fazenda Pública, na comarca de Poços de Caldas, bem no sul das Minas Gerais, eu não sei se os amigos conhecem, aliás, de onde nós estamos gravando este nosso encontro com o querido amigo Edu, que está aqui na retaguarda. De vez em quando vocês vão ouvir eu falar no nome dele, perdão. Sou também mestre em Direito Processual Civil pela PUC de Campinas, doutor em Direito Processual pela PUC Minas e iniciei no ano de 2019 um estágio de pesquisa pós-doutoral junto à Universidade de Girona, na Espanha. Girona é uma cidade pequenininha, pertinho ali de Barcelona. Também estou aprendendo um pouquinho mais do direito probatório. Né? Eu costumo dizer assim, nós vamos até o fim da nossa vida aprendendo, né? Porque sempre temos novidades e a gente não sabe nada, absolutamente nada. Eu me considero realmente uma pessoa quase que no início de carreira e isso é muito legal, né? Porque nos incentiva e nos motiva também. Tá certo? Então essa é uma singela apresentação, meus queridos amigos. E eu também gostaria de deixar aqui com vocês os nossos canais de contato. Não é isso, Edu? Por favor, coloque na tela para os nossos amigos. Muito obrigado. Nós temos um perfil no Instagram, pessoal, que é o Cunha Pro Civil, onde nós colocamos dicas jurídicas diárias. Né? Nós temos um grupo de estudos voltado para a magistratura estadual. No Telegram, que é o Cunha Pro Civil. E este é o meu e-mail, tá, pessoal? Estou inteiramente à disposição de todos vocês. cunhaprocivil@gmail.com. É o mesmo endereço do perfil, né, no Instagram. Quaisquer dúvidas, quaisquer comentários, sugestões, trocas de ideias, eu estou sempre à disposição. Tá certo, meus amigos? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho de teoria geral do direito probatório. Maurício, mas eu queria ver um pouco mais de prática, não é? Claro, meus queridos amigos, vocês terão bastante prática, inclusive, neste primeiro encontro, embora o tema seja teoria geral, né? Depois a gente vai fazer um bate-papo no próximo encontro, já vou dar um spoilerzinho aqui. No próximo encontro nós vamos conversar a respeito de produção antecipada de provas e depois nós vamos falar dos meios de prova em espécie, de todos eles. Nós teremos 5 encontros, repito, este é o primeiro, digamos assim, uma inclinação maior para a parte da teoria. É importante nós termos essa noção, né, dos aspectos gerais do direito probatório, para que aí depois a gente possa passar mais para os meios de prova, né, e aí sim a gente vai tratar mais da prática. Mas hoje já vai ter prática também, podem ter certeza disso, tá certo? Bom, pessoal, vamos lá. Eu entendo que provas é o coração de tudo. O direito probatório como um todo, ele é o coração de tudo. Quando eu falo coração de tudo, coração de todos os trâmites procedimentais. Né? O direito probatório, ele acaba sendo o instrumento que alimenta o nosso convencimento. Nós como magistrados, nós precisamos ter um sistema probatório sólido e nós precisamos ter meios de prova sólidos também. Espécies probatórias produzidas de forma sólida, para que nos convençam. Né? Nós dependemos do conjunto
probatório. Os romanos já diziam há muito tempo, quod non est in actus, non est in mundo. O que não está nos autos, não está no mundo. E nós, magistrados, nós temos que nos atrelar, é claro, ao conjunto probatório que foi produzido dentro dos autos. E é importante a gente destacar nesse início também, pessoal, que na fase de conhecimento, lembrando de todas as etapas, né, dos estágios que nós temos, fase postulatória, fase organizatória, onde nós temos uma provável decisão de saneamento e organização do processo, fase instrutória, fase decisória. No processo de conhecimento, ultrapassada aquela etapa que nós denominamos de postulatória, né, de fase postulatória, onde há uma predominância, né, dos atos postulatórios, tanto pela parte autora quanto pela parte ré, dá-se início, depois de efetuado o saneamento e a organização do processo, e quando necessária, não é? Porque a gente pode ter um julgamento antecipado do mérito antes, não é verdade? Principalmente se as questões forem de direito, não forem questões de fato. Aliás, é um item que nós vamos conversar bastante a respeito, o que seriam as questões de direito e o que seriam as questões de fato. Mas, enfim, depois que nós tivemos a fase postulatória e depois que nós tivemos a fase organizatória com uma eventual decisão de saneamento e organização do processo, nós passamos para a próxima fase, para o próximo estágio, que nós chamamos de fase, perdão amigos, ou de estágio probatório. Não que na fase postulatória não tenhamos provas produzidas, nós temos provas produzidas. O autor, quando distribui a petição inicial, ele já está ali produzindo sua prova documental. A fase postulatória vai até o término do prazo para apresentação de resposta pelo réu. E o réu, na sua resposta, ele também já está produzindo provas. E as provas, notadamente, provas documentais. Nós sabemos muito bem que, posteriormente, somente documentos novos é que poderão ser juntados. Nada impede, mas terão que ser documentos novos, e a gente vai falar sobre isso quando conversarmos a respeito de prova documental. O que é que a doutrina, a jurisprudência entende como documento novo? Será que é um documento que poderia pré-existir ao ajuizamento da demanda e mesmo assim eu o chamaria de novo? Sim, é perfeitamente possível, mas isso a gente vai ver um pouquinho lá para frente. Então, pessoal, só para deixar bem claro, as fases, né, os estágios do processo de conhecimento, repito, a gente fala de estágio ou fase postulatória, organizatória, instrutória e decisória. Isso não significa que necessariamente eu só vou produzir prova na fase instrutória. Só se o juiz marcar uma AIJ. Só se o juiz designar uma prova pericial. Só ali que eu vou produzir prova. Não, na fase postulatória a gente já está produzindo provas. O autor, repito, né, por conta da preclusão, ele já tem que trazer sua prova documental na inicial. O réu, por conta do fenômeno da preclusão também, para que a gente tenha segurança jurídica, também já vai trazer ali com a sua contestação. Quiçá se vier uma reconvenção junta também, não é? Aliás, só aproveitando um gancho, hein, amigos, eu vejo muita gente falar assim, quando contestar e se quiser reconvir, tem que fazer os dois juntos, né? O ideal é que a gente já fale na contestação, abra um tópico ali para reconvenção e já faça os dois juntos. Porque você não pode reconvir sozinho, né? Ou seja, somente, aliás, apresentar a reconvenção. Pode sim, a gente sabe, não é? Eu conheço vários profissionais da advocacia que optam por não contestar, tamanha a razão que o seu cliente tem, né, que o réu tem, optam só por reconvir. Até porque a ausência de contestação, ela implica numa presunção iuris tantum, uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial. Não é uma presunção iuris et iure, né? Não é uma presunção absoluta. Mas enfim, meus amigos, isso foi só para a gente fazer uma rápida referência à contestação e também à reconvenção. A reconvenção viria no corpo da contestação, evidentemente, mas nada impede que, se você quiser só reconvir, a reconvenção venha numa peça autônoma. Aliás, o artigo 343 do CPC ali autoriza a reconvenção, que tem natureza jurídica de ação, não é? E a gente sabe quais são as consequências em relação ao ônus da sucumbência. Bom, meus amigos, acontece que a produção de provas, ela tem os atos respectivos concentrados, via de regra, após a decisão de saneamento e organização do processo, ou seja, após o chamado estágio organizatório ou fase organizatória, né? Até porque, a menos que produzidas antecipadamente,
não há como se conceber a produção de determinadas provas antes desse momento processual, exceto, repito, as provas documentais que nós mencionamos, que já devem acompanhar a petição inicial e também, se for a parte ré, já devem acompanhar a contestação. E tem um dado que, na minha opinião, em termos práticos, eu falei que nós íamos tratar dos aspectos gerais do direito probatório, uma teoria geral, né, mas não tem como a gente fugir da prática. Tem um dado prático extremamente relevante, que é o fato de que, na decisão de saneamento e organização do processo, na minha opinião, particular opinião, queridos amigos, um dos atos mais importantes processuais praticados pelos juízes, e os juízes, via de regra, não dão tanta atenção para o saneador, não é verdade? Mas, enfim, o saneador é tão importante, que é ali que o magistrado tem a responsabilidade de delimitar as questões fáticas. Quais são as questões fáticas, né, que restaram controversas para que a gente possa passar para a próxima fase, a fase instrutória, e terminarmos com a fase decisória. No saneador, além de delimitar as questões fáticas, o juiz vai delimitar as questões de direito também. O juiz vai sanear eventual vício sanável, né, que possa ser corrigido. Por exemplo, a parte autora, a parte ré, se esqueceu de juntar a procuração. A procuração não está assinada, o comprovante de recolhimento das custas iniciais não está nos autos, é ali no saneador que você já faz isso. E o magistrado, além de tudo, vai definir a distribuição do ônus da prova. Se for o caso de aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, o CPC é muito claro, tem que se fazer na decisão de saneamento e organização do processo por conta do 357, inciso 3º. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso, né? Porque o STJ já até disse que, se for o caso, se tiver que fazer depois do saneador, ok, só não pode deixar de dar à parte que vai ficar incumbida de produzir prova a oportunidade de assim proceder, né? Se o juiz quiser fazer a distribuição dinâmica do ônus da prova após a fase organizatória, que o faça, mas não deixa, né, de dar a oportunidade à parte que ficou incumbida, né, e responsável pela produção probatória. E além de tudo isso, eu disse 4 itens da decisão de saneamento: delimitar as questões de fato, delimitar as questões de direito, resolver eventuais vícios sanáveis, definir a distribuição da prova e designar uma audiência de instrução e julgamento, se entender que é o caso. Então, a importância é muito grande, meus queridos amigos. Quando nós ingressamos no estágio organizatório e há uma necessidade de se sanear, de organizar o processo, como se fosse uma triagem que o magistrado faz. Eu conheço um querido amigo professor que fala como se fosse uma filtragem também que o magistrado faz. Essa decisão ela é de tamanha importância e ela deveria ser muito melhor olhada pelos magistrados, porque, com todo respeito, e aqui não é uma crítica, é uma constatação, né? Eu não gosto de fazer crítica de maneira alguma à magistratura classe que eu pertenço, mas se elas existem e se elas acontecem, elas precisam ser feitas para que a gente corrija, para que a gente melhore. Tenhamos humildade o suficiente, nós magistrados, para reconhecermos que precisamos melhorar, não é verdade? Para que o saneador saia contento, para que a gente tenha uma decisão de saneamento e organização do processo completa. É isso que a gente quer. Quanto melhor a decisão de saneamento e organização do processo, quanto mais completa, você percebe que o magistrado está respeitando o jurisdicionado. Você percebe que o magistrado que faz um saneador completo, ele está respeitando não só o jurisdicionado, está respeitando os advogados, os profissionais da advocacia. Mais ainda, vocês sabem bem, queridos amigos, hoje nós temos, por conta da adoção do princípio da cooperação, lá no artigo 6º, que diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que a gente tenha uma decisão de mérito justa e efetiva dentro de um prazo razoável. Nós temos a possibilidade até de um saneador compartilhado, dialogado. E, amigos, eu já fiz saneador compartilhado e foi uma beleza, principalmente porque eram questões complexas, não é? Como é autorizado pelo nosso ordenamento, pelo nosso CPC, questão complexa que envolvia a produção de prova técnica, o saneador dialogado, compartilhado, na hora de delimitar as questões de fato, na hora de delimitar as questões de direito, houve diálogo
queridos amigos? Com as partes. Isso é extremamente importante, extremamente importante. Então, amigos, essas noções são importantes, né, são fundamentais para que a gente compreenda como tudo funciona, como é que o direito probatório, o sistema probatório, eu gosto muito dessa expressão, o sistema probatório atua, como é que ele funciona mesmo na prática. Volto a afirmar, quando nós identificamos muito bem as fases, os estágios que nós temos no processo de conhecimento, alguns autores falam na fase de conhecimento, quando nós identificamos esses 4 estágios que eu mencionei para vocês, postulatório, organizatório, instrutório e decisório, fica muito mais fácil de nós sabermos como vamos trabalhar com o meio probatório, de que forma que nós trabalhamos com os meios, perdão, no plural, com os meios probatórios. Né? Quais são as espécies de prova que nós temos? Nós temos a ata notarial, nós temos depoimento pessoal, nós temos confissão, exibição de documento ou coisa, prova documental, testemunhal, pericial, inspeção judicial. Temos somente aquelas. Não temos, não temos. Nós sabemos muito bem que não temos, porque vigora no nosso ordenamento o princípio da atipicidade dos meios de prova. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito, não é? Não são só as provas típicas. Nós temos outros meios de prova que podem ser aceitos em determinadas condições. É claro que a gente não vai pensar em prova ilícita, né? E principalmente focando no direito processual civil, mas o legislador ele não conseguiu prever todos os meios de prova no ordenamento, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar. O sistema, para funcionar, meus queridos amigos, volto a afirmar, estou batendo muito nessa tecla em todos os cursos que eu ministro, e eu digo isso com muita humildade mesmo, e peço até desculpas a vocês, para que o sistema funcione da maneira mais correta possível, se todo mundo cooperar e ajudar, a coisa flui. Se a parte autora vem e postula na petição inicial pela produção dos meios de prova que ela entende cabíveis para aquela situação, e não simplesmente pleiteia pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito de maneira genérica, quando ela já disciplina, simplifica, dizendo, olha, excelência, eu quero produzir prova documental, prova pericial, prova testemunhal. Isso nos ajuda sobremaneira. Isso é cooperar. A parte ré, também na contestação, também faz tem o mesmo comportamento, dizendo assim, olha, eu quero tão somente produzir essa prova e essa prova. Isso é fundamental. O magistrado, quando da decisão de saneamento e organização do processo, também por conta desse sistema probatório que a gente tem, dialoga com as partes, né? A partir do momento em que há esse diálogo, ele tem como delimitar as questões de fato, delimitar as questões de direito ainda controversas, faz um saneador bonitinho, caprichado, organizado. É isso que a gente quer. É assim que a gente precisa olhar para o sistema probatório. Agora, Maurício, o que é prova? O que eu vou considerar como prova? Né? Bom, prova, na verdade, é todo e qualquer instrumento, todo e qualquer meio hábil, ainda que não previsto em lei, destinado a demonstrar, em regra, a existência de um fato que interessa a resolução daquele objeto em litígio, daquele objeto litigioso, né, do processo, a partir do convencimento pelo juiz de que as proposições acerca dele apresentadas, elas são verdadeiras. As provas se constituem, e aí eu não vou invocar os autores italianos, que talvez aqueles que mais se debruçaram no início, Calamandrei, Carnelucci, Chiovenda, principalmente sobre o tema, não vou invocá-los, não, mas as provas servem justamente para que a gente demonstre o nosso direito, acima de tudo, para que a parte contrária tenha possibilidade de rebater, e também para influir eficazmente na convicção do juiz, no convencimento do magistrado. As provas servem para isso. As provas não têm como destinatário imediato o juiz. O juiz não é dono do processo. Nunca foi. Não é? Talvez na época de Luís XIV, né, quando nós tivemos aquela célebre frase, l'état c'est moi, né, o Estado sou eu. Aí sim. Mas o juiz nunca foi dono do processo, né? Principalmente depois dessa época. Por quê? Porque nós precisamos compreender que o processo ele é dialogado, ele é compartilhado, o processo é democrático. Quando eu produzo uma prova, é claro que eu produzo para demonstrar o meu direito, o direito que eu sustento ali.
Eu fui advogado também, então me sinto muito à vontade para falar isso, e com muito orgulho eu fui advogado. A minha esposa, minha linda e querida esposa, é uma excelente advogada. Né? Meu sogro foi juiz, se aposentou e é advogado. E eu valorizo demais, absolutamente, né, a carreira da advocacia. É claro que quando eu produzo uma prova, eu estou querendo demonstrar o meu direito. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter a consciência de que, por conta do princípio da comunhão das provas, que a gente já vai falar também daqui a pouquinho, né? Por conta do princípio da comunhão das provas, as provas são produzidas para os autos do processo. E aí, ali eu demonstro o meu direito, tentando convencer o juiz, mas ao mesmo tempo as minhas provas servem para que a parte contrária, caso queira, as rebata. Não é verdade? É para isso. O destinatário das provas, aquela ideia antiga, né, que nós tínhamos, principalmente na vigência do CPC de 73, de que o destinatário imediato das provas é o juiz. O destinatário imediato é a parte adversa. Não, isso não existe mais, né, pessoal? Repito, principalmente dentro de um processo dialogado, de um processo democrático, né, de um processo compartilhado. Meus amigos, e para que a gente possa arrematar essas ideias iniciais que eu gostaria, e humildemente espero que estejam sendo transparentes, né, e boas, né, para todos vocês, que eu esteja conseguindo traduzir isso de uma maneira boa, de uma maneira límpida, há uma classificação das provas que é importante, uma classificação mencionada pela doutrina. Aí eu vou pedir para que o Edu nos ajude, tá bom, pessoal, com alguns slides. Eu peço, então, humildemente a atenção de vocês. Edu, como é que é essa classificação das provas segundo a doutrina? Por favor, Edu, pode colocar para nós. Muito obrigado, meu amigo. São 3 slides, tá bom, pessoal, que eu vou dividir aqui com vocês bem rapidamente. As provas podem ser classificadas quanto aos fatos, deixa eu destacar aqui, olha, quanto aos fatos, como provas diretas e provas indiretas. Então vamos ver, o que são as diretas? Aquelas que buscam demonstrar a existência dos próprios fatos, discutidos, debatidos, investigados nos autos. As indiretas, né, que também são conhecidas como provas indiciárias, são aquelas que, em relação aos fatos, buscam demonstrar um outro fato, por intermédio do qual se chega a uma conclusão acerca daqueles fatos que são objeto do processo, que são investigados nos autos. É uma classificação simples, eu sei que todos se recordam, mas eu vejo que para esse primeiro bloquinho, né, que nós temos de 20 minutos, esse primeiro bloquinho é bastante importante que nós recordemos, tá bom? A segunda classificação, Edu, por gentileza, muito obrigado. Aí está, pessoal. Uma classificação das provas quanto ao sujeito, né, ou quanto à fonte também, parcela da doutrina assim denomina, que são as duas classificações, né? Pessoais e reais. O que são as pessoais? Consistentes em qualquer afirmação ou comportamento consciente, realizada essa afirmação por uma pessoa, por isso que nós chamamos, né, de pessoais. Quando nós temos o depoimento da parte, é o depoimento pessoal, por isso estaria dentro dessa classificação, depoimento pessoal da parte, numa audiência de instrução e julgamento. E letra B, reais, traduzidas em toda atestação inconsciente extraída de uma coisa. E por fim, pessoal, para a gente finalizar, são essas outras duas classificações. Quanto à preparação, nós temos provas causais, constituídas durante o trâmite do processo, e as pré-constituídas, aquelas que são preparadas antes de ser intentada a ação, portanto, antes de formado o processo. Essas provas pré-constituídas, né, são aquelas que nós já temos quando nós estamos preparando a inicial, nós vamos só anexar também, né? Quando a gente está preparando a contestação e nós vamos tão somente anexar. Eu quis só rapidamente, tá bom, meus queridos amigos? Mais uma vez eu peço desculpas, só recordar um pouquinho com vocês a respeito desta classificação. Evidentemente que o curso tem um viés prático, a gente não discute isso, mas eu não consigo ser ou ter a excelência que eu gostaria de ter na prática se eu não tiver o conhecimento teórico. Isso é fundamental, principalmente para quem está, para quem mexe todos os dias, né, com o direito probatório, para quem atua todos os dias
com o direito probatório. Eu tenho 23 anos, quase 24, meus queridos amigos, de magistratura. E eu vou dizer com toda a humildade para vocês, quando eu advoguei, eu me preocupava muito com os meios de prova. E agora na magistratura me preocupo mais ainda, mais ainda. É o coração, sem sombra de dúvidas, é o coração de todas as demandas judiciais. Mas, pessoal, só para a gente arrematar esse nosso primeiro bloquinho, depois dessas noções bem amplas também, a classificação, eu já queria fazer uma referência bem rápida à atipicidade dos meios de prova. Quando nós pensamos nos meios de prova, nós pensamos naqueles que eu mencionei para vocês, e nós vamos falar deles ao longo dos outros 4 encontros. Quais são? A ata notarial, depoimento pessoal, confissão, exibição de documento ou coisa, prova documental, testemunhal, pericial, inspeção judicial. Aqueles são os meios de prova que nós chamamos típicos. Por que eles são assim chamados? Porque eles estão previstos no CPC. Meios de provas típicos, tipificados no ordenamento. Agora, o legislador, num reconhecimento de que ele não é onipotente, onipresente, onisciente, e desde o primeiro Código de Processo Civil, desde o CPC de 39, passando pelo de 73 e chegando ao de 2015, o legislador ele já deixa uma, entre aspas, uma brecha, né? Bem clara, né? No sentido de que, olha, os meios de prova que eu entendo cabíveis, eu legislador, eu que elaborei o CPC, no nosso caso, principalmente o de 2015, os meios de prova que eu entendo cabíveis são esses, tá bom? Mas nada impede que outros sejam utilizados. Nós chamamos isso de princípio da atipicidade dos meios de prova. Não é de tipicidade, porque os meios de prova típicos são esses que eu mencionei para todos. E onde isso está previsto? Hoje, no artigo 369. Edu, por gentileza, coloque ele na tela. Muito obrigado, meu amigo. Aí está. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, deixa eu pegar uma canetinha aqui para mostrar para vocês, olha, todos os meios legais, bem como os meios moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código, ainda que não tipificados neste código. Né? Os que estão tipificados eu acabei de falar, e mesmo que não estejam, não tem problema. As partes têm o direito de empregar os meios legais, os meios moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa. Verdade dos fatos é algo tão subjetivo, né, pessoal? É tão subjetivo, não vou discutir agora não, mas enfim, o conceito de verdade, né, principalmente. E eu destaquei essa parte final do 369, só para mostrar para vocês, eu já falei a respeito, né, que a prova não tem somente esta finalidade. Os meios de prova não servem somente para influir eficazmente na convicção do juiz. Claro que é uma das finalidades, mas é também para eu demonstrar o meu direito e para que a outra parte tenha a oportunidade, né, se for o caso, e a possibilidade concreta, né, de rebater os meus argumentos. Da mesma forma que se a parte ré trouxer prova documental, eu, em sede de réplica e não de impugnação, a gente costuma falar na prática, né? Impugnação a contestação. Não é, é réplica. O termo técnico correto é réplica à contestação. E eu, como autor, então, na réplica à contestação, posso rebater as provas documentais formuladas pela parte ré. Ah, Maurício, na prática, no dia a dia, né? Eu falei, é teoria, mas vai ter bastante de prática nesse primeiro bate-papo, pessoal. Na prática, no dia a dia, você já se deparou com algum outro meio de prova, não previsto no CPC, que você se utiliza? Sim, vários. Eu vou citar apenas um deles aqui, amigos, até por conta do tempo desse primeiro bloquinho, os 20 minutos, né, passam muito rápido. Vou citar certidões feitas pelos oficiais de justiça. Né, eu uso como meio de prova, eles têm fé pública, eu uso como meio de prova, um meio não tipificado. Né? Não dá nem para a gente falar, mas é uma prova documental. Não, se a gente pega a essência, né, a gênese mesmo de prova documental, a gente não enquadra ali. É um meio de prova que não está tipificado. E as certidões emitidas pelos oficiais de justiça, que têm fé pública, podem ser utilizadas como meios de prova. A ata notarial, amigos, que hoje é um meio de prova tipificado, mesmo lá no artigo 384, até a vigência do CPC passado, era um meio de prova atípico. Todo mundo usava, mas não estava positivado, não estava tipificado no nosso ordenamento.
tá bom? E vão surgir outros, viu, amigos? Vocês podem ter certeza, outros meios de prova que não estarão tipificados, mas serão aceitos. Com avanços tecnológicos, principalmente, né? Eu tenho certeza que logo, logo nós teremos algum outro meio de prova que nós vamos utilizar, mas que não estará previsto no nosso CPC. Fechado? É isso, amigos. Voltamos daqui a pouquinho para o nosso segundo bloco. Estamos de volta, queridas amigas e queridos amigos. Eu quero, de início, pedir desculpas a vocês, não é? Porque o primeiro bloquinho, que era para ser de 20, foi de 30. O Edu falou aqui para mim. A gente acabou extrapolando 10 minutinhos, tá bom? Então, humildemente, eu peço desculpas a vocês. Prometo que agora eu faço de 20 e o outro de 20, tá certo? Mas, meus amigos, eu quero só retornar lá no 369. Edu, você pode colocar de novo ali para nós, por favor? Muito obrigado, meu amigo. É rapidamente, viu, pessoal? Só para a gente dizer que quando a gente fala da possibilidade de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, só lembrar a distinção entre prova ilícita, não é? Eu falei rapidamente, mas é só a gente destacar aqui, prova ilícita e prova ilegítima, tá certo? Por que isso, pessoal? Só para a gente recordar, né? Prova ilícita é aquela obtida violando regras, né, de direito material, como, por exemplo, uma confissão mediante tortura. Já a ilegítima é aquela obtida mediante violação de regras de direito processual. A ilícita viola regras de direito material. A ilegítima viola regras de direito processual. Por exemplo, uma prova pericial produzida sem a regularidade procedimental devida. Tá bom? Só para a gente diferenciar o que é prova ilícita, o que é prova ilegítima. Prosseguindo, meus queridos amigos. Maurício, eu sempre aprendi que quem tem que produzir prova nos autos são as partes. Elas que têm que produzir, elas que têm que tentar convencer o magistrado. Elas têm essa finalidade. Né? As provas produzidas pelas partes têm essa finalidade. Aí eu disse para vocês no primeiro bloquinho, também, não é? Não é só de influir eficazmente na convicção do juiz. Mas eu queria saber o seguinte, Maurício. É possível que o juiz determine a produção de provas ex officio? Todos nós sabemos. Você vê muito disso na prática, Maurício? Não. Não vejo. Você já determinou a produção de provas de ofício? Já. E vou citar rapidamente um exemplo para vocês. Eu estava no sul de Minas mesmo, numa outra comarca, não na atual, que é Poços de Caldas, né, como eu disse na apresentação, logo no comecinho. Eu estava numa outra comarca pertinho daqui também, e nós tínhamos uma ação de reintegração de posse, acumulada com perdas e danos, que foi ajuizada, envolvendo, meus queridos amigos, duas propriedades rurais separadas por uma cerca de arame farpado. Numa das propriedades, nós tínhamos um gado muito arisco, né? Boi, vaca, mas muito arisco mesmo. E na outra propriedade, nós tínhamos plantação de tomate, salvo engano, era tomate. Vários pezinhos de tomate ali plantados. O que aconteceu? Esse gado, extremamente nervoso, raivoso também, destruiu a cerca de arame farpado, né? Houve uma invasão, um esbulho da propriedade vizinha e a destruição daqueles pezinhos de tomate. Resumindo, meus queridos amigos, nenhuma das partes postulou pela produção de prova pericial para calcular o prejuízo decorrente dos milhares, mas milhares mesmo, pessoal, de tomates ali que foram destruídos. E aí, obviamente, né, que eu não me fiz de rogado. Eu percebi no saneador, né, que as partes não tinham postulado pela produção de prova pericial. Eu estava em começo de carreira, eu estava com um pouco de receio, confesso. Mas as partes não tinham postulado pela produção de prova pericial para se apurar, né, o prejuízo dos pezinhos de tomate. Ah, Maurício, mas você poderia ter mencionado, se você julgasse procedente a demanda, você poderia ter mencionado que aquele montante seria apurado em liquidação de sentença. Sim, claro, poderia ter feito isso. Mas eu pensei assim, eu falei, por que não já fazer essa apuração agora? Economia processual, celeridade e por aí vai. Bom, resumindo, amigos, com base no CPC de 73, era o artigo 130, isso mesmo, me lembro, 130, do CPC de 73, que dizia que eu poderia determinar a produção de provas de ofício. Eu determinei a produção de prova pericial. Teve agravo, claro, em cima da minha decisão, mas deu certo, dando certo, o tribunal conheceu do agravo, mas negou provimento ao agravo
E aí nós tivemos a produção de prova pericial. Isso me ajudou sobremaneira. E a gente economizou tempo também. Um perito muito bom, um engenheiro agrônomo, que foi nomeado à época, mas muito bom, fez um trabalho técnico de excelência e acabou acontecendo tudo da forma como eu imaginava. E eram 2 propriedades rurais com pessoas de posse, sabe? Pessoas que tinham uma capacidade financeira também, os litigantes, não é? Uma capacidade financeira muito boa. A gente tem a possibilidade, ainda, Maurício, no CPC de 2015, de que o juiz determine a produção de provas de ofício? Sim, nós temos sim, não é? Edu, põe para nós aí o 370, por favor. Eu já havia dito, mas só para a gente ratificar. Muito obrigado, Edu. O 370 está aí, olha. Caberá ao juiz de ofício, está aqui, né? Ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Amigos, em termos de doutrina, eu vou escrever aqui para vocês rapidamente. Nós temos duas correntes, digamos assim, olha. Uma corrente que nós chamamos de restritiva e uma corrente que nós chamamos de ampliativa. Então, são 2 correntes doutrinárias que eu vou só destacar para vocês. A que prevalece é essa aqui, tá? Já vou adiantar, é a ampliativa. Para a corrente restritiva, o juiz só poderia determinar a produção de provas de ofício. Pode deixar o slide na tela, Edu, que acho que vale a pena para que todos os queridos amigos acompanhem. Para a corrente restritiva, o juiz só poderia determinar a produção de provas de ofício para complementar a atividade das partes. Complementar. Né? Os adeptos dessa corrente, eles acreditam que se o juiz suprir a omissão das partes, ele compromete a sua imparcialidade. Então, seria somente para complementar. E a ampliativa não, que é a corrente mais aceita. Nela, o juiz pode determinar a produção de provas de ofício até mesmo para suprir a omissão das partes. É uma corrente que se fundamenta no princípio da verdade real, embora a verdade real, para mim, esteja mais relacionada ao processo penal, né? E é uma corrente que diz... Pode voltar, amigo, por favor. Obrigado, Edu. É uma corrente que diz que é muito importante a gente pensar nessa forma ampliativa, porque as provas, acima de tudo, têm a função de influir eficazmente na convicção do juiz. Os argumentos são um pouco assim duvidosos, dá para a gente até, não digo duvidosos, mas dá para a gente discorrer a respeito. Mas que, sem sombra de dúvidas, é a corrente doutrinária mais aceita e que não trabalha com essa ideia de ofensa e imparcialidade e que deve prevalecer, isso eu não tenho nenhuma dúvida, pessoal. Recomendo a todos até, para quem quiser se aprofundar sobre o tema, poderes instrutórios do juiz, o trabalho desenvolvido pelo desembargador aposentado do TJ de São Paulo, o professor José Roberto dos Santos Bedac. Ele tem uma obra, eu não sei se é a dissertação de mestrado ou a tese de doutoramento dele, denominada Poderes Instrutórios do Juiz, onde ele defende, dizendo que não há nenhuma ofensa ao princípio da imparcialidade. Tá certo? Meus amigos, prosseguindo. Feitas essas considerações sobre a tipicidade dos meios de prova, né, sobre os poderes instrutórios do juiz, é importante que a gente fale do livre convencimento motivado. Porque você vem falando, Maurício, né, desde o começo, que as provas também servem, mas não somente, também servem para influir eficazmente na convicção do juiz, não é? E essa história do livre convencimento motivado prevalece ainda no nosso ordenamento, porque retiraram a palavrinha livremente. Hoje, o artigo 371, ele diz basicamente assim, olha, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, quer dizer, é o princípio da comunhão das provas. Então, repito, o juiz apreciará a prova, não tem mais o juiz apreciará livremente a prova. Retiraram a palavrinha livremente. Tem muita gente que diz, o juiz não é mais livre, né? Não tem nada de liberdade para o juiz. Eu já vou dar minha opinião rapidamente para vocês, né? Mas, enfim, é basicamente assim a redação do 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, pouco importa quem tenha produzido a prova. Por quê? Porque pelo princípio da comunhão das provas, a prova é produzida para os autos do processo, não é verdade? Porque ela tem finalidade de influir eficazmente na convicção do juiz, para eu demonstrar o meu direito e para outra parte poder rebater. Acho que já é a segunda ou terceira vez que eu falo isso, não é? Perfeito, mas ela é produzida para os autos. E nos autos do processo tem essas finalidades que eu mencionei para vocês. Por isso é comunhão das provas.
A partir do momento em que eu produzo uma prova, outra parte pode rebater. Ela produz uma prova, eu também posso rebater, não é? Comunhão das provas. Mas enfim, e na parte final desse artigo 371, diz basicamente assim, que o juiz também tem que indicar na decisão as razões da formação do seu convencimento. O livre convencimento motivado, fundamentado. E por que motivado, fundamentado? Porque o princípio da fundamentação das decisões judiciais, agora que nós adotamos um sistema, na minha opinião, de fundamentação exauriente, que exige muito mais do magistrado, na verdade exige para o magistrado que não tinha, né, o costume de analisar o conjunto probatório como um todo. Né? Pegava só aquelas provas que interessavam para ele e já fazia a decisão. Completamente equivocado, completamente. Mas, enfim, agora a gente tem um sistema de fundamentação analítica, adequada, fundamentação exauriente. Né? É só a gente olhar para o 11 do CPC, para o 489, parágrafo 1º, e olharmos primeiro para a Constituição Federal, artigo 93, inciso 9º. Tudo bem, Maurício, tranquilo, mas volta naquela questão. Por que tiraram livremente e tem doutrina que diz que não vigora mais o livre convencimento motivado? Por que tiraram livremente? É o que a doutrina diz. Aí eu pergunto, que liberdade que o juiz tem? O juiz tem alguma discricionariedade em relação ao conjunto probatório? Não, ele não tem discricionariedade nenhuma. Ele está vinculado ao que está nos autos, por isso que eu falei o quod non est in actus, non est in mundo, o brocardo latino, que diz que o que não está nos autos não está no mundo. O juiz está vinculado aos autos do processo, tão somente, não é? Ele não pode decidir fora do que ali está sendo discutido. Ele talvez, e aí poderíamos pensar nesse sentido, eu falo muito isso na minha tese de doutoramento, ele tem a liberdade para apreciar o conjunto probatório. A liberdade dele, sim. O que pesa mais? Uma prova documental? O que pesa menos? Ali, uma prova documental não pesa não. Acho que a prova pericial ficou melhor. Não, a prova testemunhal está melhor. Essa liberdade o juiz tem. Isso não significa que ele é livre. Ele tem liberdade para, dentro da análise do conjunto probatório, formar o seu convencimento. Não é isso, meus queridos amigos? Então, tem muita gente que diz, livre convencimento motivado não existe mais, o juiz não tem liberdade nenhuma. Mas, amigos, percebam, que liberdade que o juiz tem se ele está atrelado ao que está nos autos? Para formar o seu convencimento, uma prova ou outra vai influenciar ali melhor, né, na hora que ele tiver que decidir. Ou pode ser que nenhuma prova também seja produzida, aí a gente vai trabalhar o ônus da prova, que é daqui a pouquinho, né, no próximo bloco. Então, amigos, vigora sim o princípio do livre convencimento motivado, para quase que, eu diria, esmagadora maioria da doutrina. Vigora, não obstante a gente não tenha mais a palavrinha livremente. Amigos, historicamente, humildemente eu peço desculpas a vocês, é um pouquinho só de história. Lembremos sempre assim, o sistema dos meios de prova começou com as ordalhas, na Idade Média, né? Com juízos divinos. Vocês lembram, amigos? Olha a evolução que nós tivemos. O cidadão, nas ordalhas, nos juízos divinos, ele era colocado nos meios dos leões, das serpentes, ele era jogado num rio com piranhas. Se ele sobrevivesse nessas situações que eu mencionei para vocês, ele não tinha responsabilidade nenhuma pelo ocorrido. Se ele não sobrevivesse, não sobreviveu por quê? Porque é responsável pelo ato que foi praticado, né? Pelo ato ilícito que teria sido praticado. Ou seja, nós tínhamos crenças que não eram racionais. A gente vai para um segundo sistema, a gente sai das ordalhas dos juízos divinos, passamos para o sistema de prova tarifada, prova hierárquica, lembram? Prova legal. A gente tem resquícios no nosso CPC. Pessoal, eu peço licença a todos, com toda a humildade do mundo, licença a todos para consultar o nosso CPC. Eu vou falar para vocês um dos resquícios que nós temos no nosso ordenamento da prova tarifada. O que era a prova tarifada? Uma prova valia mais do que a outra. A prova documental tinha um peso X, a prova pericial tinha um peso Y, a prova testemunhal tinha um peso Z e por aí vai. Olha um resquício de prova tarifada, 406 do CPC. 406. Quando a lei exigir instrumento público como sendo da substância do ato, nenhuma outra prova, absolutamente nenhuma, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Então, se a lei exige como da substância do ato um instrumento público, tem que ser um instrumento público. Isso é prova tarifada. Mas eu posso? Não, não pode.
tem que ser instrumento público. Se por acaso ali fala o óbito só pode ser provado através de certidão de óbito, que é um instrumento público, tem que ser assim. Se a lei determinar o divórcio só pode ser demonstrado se houver uma certidão de casamento com o divórcio averbado, tem que ser assim. Não é? Aí a gente sai desse segundo sistema, então começamos com as ordalhas, juízos divinos, Idade Média, a gente passa pelo sistema da prova legal, tarifada, hierárquica, né? A gente chega no livre convencimento. Não é um livre convencimento motivado, hein, amigos? É o livre convencimento. Lembram quando eu falei de Luís XIV? Que eu falei da expressão em francês, l'état c'est moi, o Estado sou eu? Livre convencimento, não precisava motivar. Por que você está decidindo assim? Porque eu entendo que é assim que tem que ser decidido. Mas quais são os fundamentos? Não preciso, o Estado sou eu. Não é? Para chegarmos no quarto sistema, que é o livre convencimento motivado, estabelecido no artigo 371. Tá bom, pessoal? Não é porque tiraram livremente que o juiz não é livre. Ele é livre, sim, claro que ele é livre. Ele vai precisar analisar o conjunto probatório. Ele tem essa liberdade de análise. Mas só o conjunto probatório. É só isso. E liberdade de análise. Não é livre para fazer o que ele quiser no processo. Tá certo? E depois ele tem que fundamentar. Tem que motivar. Perfeito? Pessoal, para a gente fechar o segundo bloquinho, agora o Edu falou assim, ele já levantou uma plaquinha aqui, sabe, pessoal? Já está acabando, professor, faltam 4 minutinhos só. Prova emprestada. Vamos lá, rapidamente falar. Primeira vez que a gente tem prova emprestada no nosso ordenamento. O que é a prova emprestada? É uma prova que eu posso aproveitar de outros autos, nos autos que eu queira utilizá-la. E a prova emprestada, ela é sempre trasladada documentalmente. Ela pode ser produzida, pode ter sido produzida como prova pericial, como prova oral, sempre será trasladada como prova documental nos autos em que ela será utilizada. A pergunta que se faz é muito simples, né? Se a prova emprestada tem que envolver sempre as mesmas partes. Lá onde ela foi produzida, originariamente, e onde ela será utilizada como prova emprestada. E se tem que ter contraditório nas duas situações, ou seja, lá onde ela foi produzida inicialmente e agora onde ela será emprestada. O legislador foi muito claro e também a jurisprudência é muito clara nesse sentido. São 3 slidezinhos. Primeiro, lei. Vamos dar uma olhada no 372, Edu, por favor. Muito obrigado. Aí está. Pessoal, o juiz poderá, vejam, ele pode, não é uma obrigação, portanto é uma faculdade, poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, ou seja, eu estou falando de prova emprestada, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o quê, queridos amigos? O contraditório. Então o legislador deixou muito claro que não há necessidade de identidade de partes, não há. Não precisam ser as mesmas partes lá no processo onde ela foi produzida originariamente e aqui no processo onde ela será utilizada como prova emprestada. Vem o STJ, para a gente fechar esse nosso segundo bloquinho, vem o STJ, eu trago 2 itens da ementa de um acórdão de relatoria da ministra Nancy Andrighi, dizendo o seguinte: em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha rígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada, ela não pode, o recado é muito claro, pessoal, não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas. Ela não pode se limitar a processos em que figurem as mesmas partes, sob pena de você reduzir excessivamente a sua aplicabilidade sem justificativa razoável para tanto. E ela complementa, vejam que é um julgado de corte, hein, pessoal? De corte especial do STJ. Não é de turma, não é de sessão. É um julgado de 2014, no item 10 da ementa está escrito o seguinte: independente... O grifo é meu, viu, pessoal? O grifo é nosso. Independentemente de haver identidade de partes, quer dizer, pouco importa, qual que é o requisito primordial? Chama-se contraditório, para o aproveitamento da prova emprestada. De maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, que contraditório que é esse? É o substancial, que é o que a gente tem no nosso CPC. Possibilidade de participação mais poder de influência. Isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido
o empréstimo. Foi assim que o STJ entendeu, na mesma linha, obrigado Edu, na mesma linha de pensamento do que a doutrina, né, também afirma no nosso artigo 372. Não há necessidade de identidade de partes. O que a gente precisa é contraditório lá onde foi produzida e depois que for trasladada para os autos em que ela será utilizada como prova emprestada, se o juiz entender que é o caso, porque ele pode, não é uma obrigação, ele pode admitir a utilização de prova produzida em outro processo, aí sim ela será utilizada. Pouco importa a identidade das partes. Tá certo, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta, infelizmente, já no nosso último bloco deste primeiro encontro. Amigos, até já já. De volta, meus queridos amigos, e sem perder tempo, já vamos falar de ônus da prova. Essa visão, né, na verdade, teórica que a gente está fazendo, vocês estão percebendo o quanto de prática que a gente já está colocando, né, nessa visão? É muito importante, né, porque o sistema probatório, invariavelmente, ele vai trabalhar com a visão prática. Não tem como a gente fugir disso, não. Vamos falar de ônus da prova, pessoal. É um tema fundamental, e eu deixei para o último bloco de propósito. Nós temos no nosso Código de Processo Civil, hoje, né, o CPC de 2015, hoje, nós temos uma convivência, podemos assim chamar, o professor Fred Didier Júnior fala muito isso, uma convivência da chamada distribuição estática do ônus da prova com a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. É incorreto nós afirmarmos que prevalece a distribuição dinâmica do ônus da prova. Não prevalece. Nós temos uma convivência harmoniosa. A distribuição estática, que é também chamada de distribuição fixa, de distribuição a priorística, ela tem as mesmas ideias que nós já tínhamos no CPC de 73. Quais são as ideias, né? Que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do direito que ele alega, é ele que tem que provar, o ônus é dele, não é verdade? Eu nem vou entrar na discussão, tá, pessoal, de ônus objetivo, subjetivo, porque aí é muita doutrina, é muito árido mesmo, né? Mas, enfim, o ônus da prova, em relação ao autor, né, ou seja, subjetivamente falando, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, esse é o objeto, né, dele, e o réu, por sua vez, dentro da ideia de distribuição estática, a ele compete demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito que o autor alega. Não é verdade? Aqui a gente está diante de uma regra de julgamento. Que fique bem claro, pessoal, a doutrina é muito tranquila nesse sentido. É regra de julgamento. Funciona basicamente assim. Nós temos uma demanda, processo de conhecimento. Sei lá, vamos imaginar uma ação indenizatória por danos materiais. Está vendo como a gente não foge da prática, né? Vamos imaginar uma ação indenizatória por danos materiais. Ela está tramitando regularmente. Não teve distribuição dinâmica do ônus da prova. Não é uma relação de consumo, não teve inversão do ônus da prova. Normal. O feito prosseguiu regularmente. Na hora que chegar na sentença, quando o juízo monocrático tiver que sentenciar, por isso que a gente chama regra de julgamento, para julgar, não vai ter modificação do ônus da prova antes. Na hora que chegar para sentenciar, o juiz vai falar, opa, peraí, será que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito? Será que o réu trouxe algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor? E aí ele aplica a regrinha da distribuição estática, também chamada de distribuição fixa ou a priorística, né, do ônus da prova. É regra de julgamento, é regra que a gente aplica para julgar. Se é para julgar, é só no momento do julgamento. Perfeito, amigos? Agora, isso é diferente, é claro, da chamada distribuição dinâmica do ônus da prova, ou como a gente chama no no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, a gente chama de inversão do ônus da prova. Né? São coisas distintas. A distribuição dinâmica é uma coisa, né? A inversão do ônus da prova é outra coisa. Aliás, a inversão do ônus da prova é aquela prevista no artigo 6º, inciso 8º do CDC, para as relações de consumo. Né? A gente já conhece ela há bastante tempo. E a distribuição dinâmica veio agora, no nosso CPC de 2015, no artigo 373, parágrafo 1º. Aqui, nós estamos falando, tanto no CDC quanto no CPC,
Nós estamos falando do que, amigos? Não de regra de julgamento, não. Regra de instrução. Regra para instruir o processo. Por isso que nós temos que levar em consideração que seja numa situação da inversão do ônus da prova, lá do CDC, seja na distribuição dinâmica do ônus da prova no CPC, o juiz tem que determinar a inversão ou a distribuição dinâmica dentro de um tempo que possibilite à parte que vai ter que produzir aquela prova, né, possibilite à parte a oportunidade de produzir a prova. Não adianta nada eu fazer, por exemplo, pensando numa relação de consumo, eu fazer a inversão do ônus da prova na sentença. Ah, Maurício, mas tem muitos juízes que fazem.